Vou chamar agora o Felipe Loureiro, que é coordenador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, seja muito bem-vindo à nossa programação neste domingo. Muito obrigado por nos atender assim, de pronto, para falar, inclusive, sobre essa situação. Heloísa Vilela contava para nós agora há pouco que isso coloca também em análise a estrutura que foi montada ao longo dos anos depois do furacão Katrina, lá em 2005, para evitar que essas barragens se rompessem novamente e provocassem aquele estrago que levou a mais de 1.800 mortes na região. Qual é a pressão política que sofre neste momento o governo Biden, que tem uma outra crise também sendo administrada no Afeganistão? É aquela questão, o que está ruim, cuidado, porque o que está ruim pode piorar e, neste caso, esse é o pior que estava por vir? Uma boa tarde. Obrigado, Evandro. Uma boa tarde a todos. Na verdade, é uma situação doméstica muito delicada e uma situação internacional também muito delicada. É bom lembrar que quando aconteceu Katrina, durante a administração Bush, esse foi um importante divisor de águas. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, o governo Bush ganhou uma popularidade muito grande nos Estados Unidos, quase que se transformando numa unanimidade para muitos setores da população. E a crise do Katrina foi um divisor de águas que mostrou a inabilidade do governo para lidar com uma situação de crise doméstica, de um fenômeno natural que deixou dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, algumas morreram feridas, com sérios problemas no país. E no caso, o governo Biden, além dessa crise doméstica que a gente está vendo se desenrolando atualmente, e o problema do furacão, há o problema do Afeganistão, ou seja, uma saída muito desastrada que vem sendo feita pela administração Biden do Afeganistão, um atentado que aconteceu no último dia 26, que matou 13 militares norte-americanos, para além de 170 civis afegãos que estavam no aeroporto de Cabul, e hoje a gente teve, mais uma vez, um ataque, no caso, um drone norte-americano que interceptou um caminhão, um veículo, que supostamente também era do Estado Islâmico Khorasan e que estaria indo em direção ao aeroporto e que poderia realizar um segundo atentado. Então, uma situação muito difícil, Evandro, tanto doméstica quanto internacional para a administração Biden. Professor, nossos âncoras no Rio de Janeiro e em Brasília também querem participar dessa conversa ao vivo. Vou chamar a Paula Martino no Rio. Paula, fique à vontade. Oi, professor, uma ótima tarde. É claro que chama muito a atenção, muito nos preocupa a questão humanitária, desses moradores da Louisiana, muitas pessoas já sem energia elétrica, o próprio presidente falando que deve ser um fenômeno aí de proporções catastróficas, mas não podemos deixar de falar do aspecto político, até porque foi um dia muito conturbado para Joe Biden. A gente acompanhou mais cedo ele recebendo os corpos dos militares que foram mortos nesse ataque na quinta-feira, uma cerimônia muito triste, comovente já para nós aqui no Brasil, então imagino para a população americana. Isso aconteceu na base aérea de Delaware e poucos minutos depois ele já estava ali na FEMA acompanhando os desdobramentos, a chegada desse furacão ao solo dos Estados Unidos. A gente já pode dizer que esse domingo pode ser um dia decisivo para o primeiro ano da gestão de Biden, ou ainda é cedo para a gente falar assim de uma forma tão categórica? Olha, Paulo, eu diria que ainda é cedo para a gente falar de uma forma categórica, mas sem sombra de dúvida, o mês de agosto está sendo um divisor de águas importante para a administração Biden, sobretudo em razão do que está acontecendo no Afeganistão, que tem um impacto não só na opinião pública doméstica, mas também na opinião pública internacional, e, evidentemente, a situação do furacão na Louisiana e as potencialidades e a catástrofe que, aparentemente, o furacão tende a acontecer, tendo em vista a sua comparação com o caso do Katrina, que ele é ainda maior. Então a gente pode dizer que pelo menos agosto é um divisor de águas, mas como ele está no início do mandato, ainda tem muito tempo para revirar. Não há dúvida que é preocupante, principalmente pensando nas eleições de metade de turno que acontecem no ano que vem. Mas ainda tem bastante chão, bastante água, digamos, para passar por debaixo da ponte da administração Biden. Mas é um momento muito difícil e delicado, sem dúvida. Professor, Kenzo Matida também gostaria de entrar na conversa. Kenzo. Professor, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação em relação à situação econômica também que o país, além de política econômica ali que o país deve enfrentar a partir de agora, a gestão de Joe Biden deve enfrentar a partir de agora, que a gente viu a Heloísa Vilela falando ali da produção do petróleo no Golfo do México ali, que está parada já essa produção, e isso vai gerar um impacto econômico
muito grande para toda essa região, um impacto econômico totalmente relacionado e direcionado também à gestão política de Joe Biden, né? Sem dúvida, Kenzo. A gente precisa ainda verificar qual vai ser o impacto em termos da infraestrutura que esse furacão vai trazer, né? Tudo indica que vai ser algo razoavelmente significativo, quando não até bastante significativo, e isso pode atrapalhar o processo de recuperação econômica que os Estados Unidos vêm apresentando, especialmente aí durante a administração Biden, no primeiro semestre de 2021. É bom lembrar que até o mês de agosto, a gente poderia dizer que a administração Biden tinha só praticamente boas notícias, né? Principalmente no plano doméstico, aprovou um pacote de ajuda relacionado à pandemia, os próprios números da vacina melhorando, a pandemia melhorando significativamente, aprova um pacote de infraestrutura no Senado que ainda, evidentemente, está em negociação para ser aprovado na Câmara, mas vinham notícias muito boas, inclusive no sentido de garantir uma recuperação da economia. Agora, com a crise do Afeganistão e com os resultados incertos do ponto de vista do impacto na infraestrutura e da capacidade da Louisiana, que é um estado importante na economia dos Estados Unidos, na infraestrutura norte-americana, se recuperar rapidamente, isso pode ter impactos econômicos também importantes, né? Diminuindo pelo menos a recuperação que vinha acontecendo no primeiro semestre desse ano. Professor, o Renan de Souza, o nosso editor de internacional, né, comentava com a gente agora há pouco e mostrava inclusive o deslocamento do furacão, também participa da entrevista. Renan. Olá, professor Felipe, boa tarde para você. Quero seguir mais na linha das mudanças climáticas, porque a gente sabe que essa é uma agenda até pessoal do presidente Joe Biden. Agora, com essa perspectiva de que o furacão vai ser histórico, vai causar muito estrago ali nos Estados Unidos, a gente deve ver uma pressão maior do presidente Joe Biden por essa agenda climática, até levando em consideração que em novembro tem a COP26? Sem dúvida, né? Eu acho que aí você levanta um ponto importante, que aí é um ponto favorável à administração Biden, né? Ou seja, apesar da catástrofe, né, e dos potenciais efeitos para a economia, para a região, né, que o furacão está trazendo, o fato de a gente ver um fenômeno climático com essas proporções é uma evidência empírica muito forte, muito evidente, né, do que a gente está fazendo com o nosso planeta e, portanto, acaba dando luz a uma agenda importantíssima da administração Biden e de parte do Partido Democrata, eu diria de grande parte do Partido Democrata, com algumas pequenas exceções, de ter que fazer um ato corajoso, né, no sentido de levar a mudança climática a sério e pressionar aliados, e não apenas aliados, mas também adversários, como é o caso da China e da Rússia, a adotarem medidas mais enfáticas nesse sentido. E isso vale para o Brasil também, que a gente sabe, né, que a administração Bolsonaro vem tendo uma maior dificuldade de diálogo com o governo Biden, tendo a questão do meio ambiente como um tema fundamental. Professor, só para a gente humanizar um pouco essa situação, qual é a característica do povo que está nessa região, que sofreu com o Katrina lá atrás, né, que veio já de diversas perdas e críticas ao governo americano por conta disso, que também foi mudando com o passar dos anos. Mas e o que essas características trazem de desafio, então, para o governo Biden, assim que essa tempestade amenizar e assim que as autoridades precisarem, de fato, colocar a mão na massa para ajudar essa população? Olha, é uma região que tem realmente desigualdades históricas, né? Tem uma parcela importante da população, principalmente população negra, que apresenta maiores dificuldades de acesso a políticas públicas fundamentais, né? E com o Katrina isso ficou muito evidente. As desigualdades se exacerbaram, a gente viu níveis de pobreza e problemas muito sérios, especialmente para esses grupos minoritários, né, que acabaram sofrendo mais, e isso tende a se repetir, infelizmente, Evandro. Eu acho que, mais uma vez, a gente vê a possibilidade, né, da região que já apresenta esses problemas históricos de desigualdade e de pobreza maiores, em comparação aos Estados Unidos. A gente está fazendo uma comparação com outros estados norte-americanos que têm maior riqueza e têm, normalmente, um índice de desigualdade menor. Infelizmente, com um novo, né, efeito natural dessa natureza e dessa catástrofe, a gente pode ver isso se exacerbar, infelizmente, né, nesse médio e curto prazo. Professor Felipe Loureiro, que é coordenador da USP de Assuntos Internacionais, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por conversar com a gente neste fim de semana. Um bom trabalho para o senhor. Boa semana. Obrigado, um abraço a todos.